Olá, segundo ano, tudo bem com vocês? Espero muito que sim! Nossa aula favorita começa agora, que é a aula de História, e eu sou a professora Zilma. Então vamos lá, galera! Bom, nesse período nós estamos falando sobre o Brasil colonial, desde quando ele foi descoberto até a sua colonização. Pois bem, hoje nós vamos falar sobre como o Brasil se tornou o quinto maior país do mundo, sendo que o Brasil, lá de 1534, era apenas 15 capitanias hereditárias, situado no litoral do Brasil. Então, na aula de hoje, nós vamos ver como que o Brasil ele se tornou esse extenso, esse imenso país, certo, galera? Então, hoje nós vamos falar sobre os tratados territoriais. Foram esses tratados que fizeram com que o Brasil se configurasse esse país grandioso que nós conhecemos hoje. Mas para entender um pouquinho desses tratados, é importante a gente voltar no tempo, lá em 1494, quando foi assinado o Tratado de Tordesilhas. Lembra que aquele tratado que divide o mundo entre dois países, entre duas potências marítimas, que é Portugal e Espanha. Então a igreja vai lá, cria esse tratado, Portugal e Espanha assinam esse tratado, só que quem não gosta dessa história são os países que vão ficar de fora desse tratado. Como assim? Você vai dividir o mundo entre portugueses e espanhóis e não vai colocar a gente nessa? Pois bem, quando esse tratado ele é assinado, o que vai acontecer? O litoral, todas as terras a 370 léguas da ilha de Cabo Verde pertence a Portugal. E todas as terras a oeste pertencem à Espanha. Mas nós vimos quando os portugueses chegaram ao Brasil, mais precisamente lá na Bahia, galera, eles vão abandonar essas terras. Por quê? Porque não vão encontrar metal precioso, nada que gerasse uma riqueza. Então eles abandonam, ficam somente 10 dias aqui e depois eles vão para as Índias. Só que depois de 30 anos, essas terras elas vão começar a serem ameaçadas por essas potências que ficaram de fora. Por exemplo, França, por exemplo, a Holanda, certo? Então, essas potências, elas vão querer essas terras. E aí o Portugal vai ter que chegar num objetivo, que é ou você coloniza ou você perde essas terras. E é aí que os portugueses, em 1534, eles começam a fazer expedições para essas terras. E essas expedições era para ver o que podia ter de riqueza aqui e o que podia gerar riqueza. E aí foram nessas expedições, vocês lembram, que vai vir as capitanias hereditárias, que somente das 15, somente duas vão dar certo, que é Pernambuco e São Vicente, certo? E aí eles trazem essa capitania hereditária, depois eles vêm com a cana-de-açúcar. A cana-de-açúcar vai gerar muito lucro para a coroa portuguesa e também para os holandeses, pessoal. Só que depois nós vamos ter o quê? Nós vamos ter a União Ibérica, que vai ser a junção das coroas da Espanha e também de Portugal. E aí aquele tratado de Tordesilhas, que divide o mundo entre espanhóis e portugueses, já não vai fazer muito sentido aqui. Por quê? Porque tudo aqui está misturado. As duas coroas estão sob o mesmo poder de um espanhol. Então, é nesse contexto da União Ibérica que os portugueses eles vão começar a adentrar para o interior do Brasil. E aí, depois que acaba a União Ibérica, que acaba essa união dessas coroas, é que fica a pergunta. E aí, o que é de Portugal e o que é da Espanha? Então, assim, para não gerar uma guerra, para não gerar uma briga, o que vai acontecer? Vai vir os tratados. E esses tratados, eles vão delimitar o que é português e o que é espanhol. Certo? Relembrou? Então vamos começar, pessoal. Bom, hoje nós vamos falar sobre os tratados do Brasil colonial. Divisão inicial das terras da América, Tratado de Madrid
que vai ser a redefinição das fronteiras coloniais. Esse Tratado de Madrid, ele dá quase a forma atual do Brasil, só que ainda não vai ser nesse tratado, certo? Nós vamos ter aí o Tratado de Santo Ildefonso e outros acordos, e também os impactos dos tratados nas relações com os povos indígenas. Bom, galera, então aqui nós temos esse famoso mapa, que é muito conhecido de vocês, e aqui nesse mesmo mapa nós temos dois tratados, certo? Nós temos a Bula Intercoeteira, certo? Que foi assinada em 1493, e nós temos o Tratado de Tordesilhas, bom, de 1494, certo? Essa Bula Intercoeteira, ela também vai ser assinada entre Portugal e também Espanha. Só o que vai ser firmado aqui nessa bula, nesse acordo entre Portugal e Espanha? Que todas as terras a leste, a 100 léguas da ilha de Cabo Verde, pertencia aos portugueses. Ou seja, o que pertence aos portugueses? Somente as águas. Só isso aqui, as águas do Atlântico, pessoal. E o que pertence aos espanhóis? Tudo isso aqui. Só que Portugal não vai gostar muito desse tratado e vai propor um outro tratado, que é aí que vem o Tratado de Tordesilhas. Esse agora não vai ser mais a 100 léguas da ilha de Cabo Verde. Esse agora vai ser as 370 léguas, ou seja, vai ficar um pouco mais distante, sendo que aí uma légua é mais ou menos 6 quilômetros, tá bom? Então aqui, já que é 370 léguas, o que vai acontecer nesse tratado? Bom, se antes Portugal só ia ficar com água, certo? Agora ele fica com o litoral. Então tudo que está a leste pertence a Portugal. E tudo que está a oeste pertence à Espanha. Então, o que você está observando aqui? Que do Brasil nós temos apenas o litoral, é essa faixa de terra aqui. E a Espanha, ela fica praticamente com o continente sul-americano praticamente todo, certo? Só que o Brasil, galera, não vai ser só isso aí. Vai acontecer muitas coisas, como eu acabei de falar na introdução da aula, que vai fazer com que esses portugueses, eles entrem para essas terras, para o lado espanhol e fiquem com essas terras, certo? Então vamos lá. Em 1494, Portugal e Espanha assinaram o Tratado de Tordesilhas, o acordo que estabelecia uma linha imaginária situada a 370 léguas a oeste das ilhas de Cabo Verde, certo? As terras localizadas a leste desta linha pertenciam a Portugal, enquanto as situadas a oeste ficavam sob o domínio espanhol. Esse tratado define os primeiros limites da colonização portuguesa na América. Pessoal, diga-se de passagem que assim, eu tenho na cabeça que é 370 léguas, certo? Só que assim, a gente não sabe exatamente naquela época o que era 370 léguas. Então acaba que essa divisão ela vai se dar realmente por uma linha imaginária. Então acaba que português vai entrar nas terras da Espanha e também a Espanha vai entrar em terras portuguesas. Na prática, o Tratado de Tordesilhas apresentava diversas dificuldades. O conhecimento geográfico da época era limitado, tornando imprecisa a localização da linha divisória. Ou seja, era tudo muito impreciso. Então, como que a gente fazia isso? A gente fazia isso através do achômetro, tá bom? A gente ia ter a gente ia medir, certo? Só que a gente não ia ser assim, não ia medir de forma exata, ia ter aí uma margem de erro. Então, além disso, a expansão dos portugueses para o interior da América fez com que os limites estabelecidos fossem constantemente ultrapassados, reduzindo a eficácia do tratado ao longo do tempo. Então, aqui nós temos o começo desse tratado, certo? O Tratado de Tordesilhas. Então, do Brasil era o quê? Era somente mesmo o litoral. Acabou.
Então, qual que foi a motivação desse tratado? Por que vai dividir o mundo aí entre portugueses e espanhóis? Bom, como ambas eram potências marítimas e católicas, recorreram à mediação da igreja para evitar conflitos diretos. O objetivo era estabelecer limites para a expansão colonial e garantir direitos sobre as terras conquistadas, evitar guerra e proteger rotas de navegação e de descobertas ultramarinas. Como eu falei para vocês, esse tratado aí, ele era assim um tratado que os outros países, que as outras potências marítimas, elas detestavam. Inclusive teve um rei que até ironizou. Ele perguntou onde que estava aí no testamento de Jesus que ele deixava o mundo para portugueses e espanhóis. Ele falou que isso não existe. E a partir dessa não aceitação desse Tratado de Tordesilhas, o que acontece? Potências como Inglaterra, como França e como Holanda vão chegar nessas terras, tanto em terras portuguesas quanto em terras espanholas, certo? Já falamos disso nas últimas aulas. Falamos também que os holandeses, eles conseguem sim invadir o Brasil, ok? E também até os franceses, certo? E os ingleses, o que eles vão fazer? Eles vão usar os corsários, que vão ser aquelas pessoas, os piratas, sabe? Que vão saquear embarcações lotadas de ouro, lotadas de açúcar, e aí isso fez com que a coroa inglesa, ela também enriquecesse nesse período, certo? Vamos continuar. E aí, qual que foram as consequências iniciais para o Brasil? Apenas parte do atual território brasileiro ficava com Portugal. A ocupação e a exploração futura ampliariam os limites reais. Primeiras disputas futuras entre portugueses e espanhóis. E aqui nós vamos ter o Tratado de Madrid de 1750. Bom, ao longo dos séculos 16 e 17, os portugueses avançaram muito além da linha de Tordesilhas por meio das entradas, bandeiras e da ocupação do interior. Bom, nós vimos o quê? Que essas bandeiras, elas vão ser responsáveis pelo quê? Elas vão ser responsáveis por procurar metais preciosos e, detalhe, vão encontrar, certo? E é a partir do encontro, né, desses metais preciosos é que vai se dar uma migração muito forte do litoral para o interior do Brasil. Além disso, nós vamos ter a questão da cana-de-açúcar, lembra? Que a cana-de-açúcar ela vai estar no litoral. Então, naquele tempo, o gado ele era usado para quê? Ele era usado para alimento, ele era usado para o transporte dessa mercadoria, era usado também para moer essa cana. Então, mas acontece que é o seguinte, esse gado ele não podia ficar perto dos canaviais. Por quê? Porque se ele se soltasse, se ele entrasse, ele iria destruir a plantação de cana. Então a igreja vai proibir, certo, a criação de gado no litoral do Brasil. Então o que vai acontecer com esses vaqueiros? Esses vaqueiros, eles vão para o interior. E esse interior, a gente está falando do quê? A gente está falando de terras dos espanhóis, ok? Terras antes que ninguém sabia o que tinha lá, só tinha muita floresta. Então, graças a essas bandeiras, a plantação de cana-de-açúcar e também da criação de gado, é que Portugal ele começa a avançar muito além da linha de Tordesilhas, certo? Bom, como essa realidade já não correspondia aos limites definidos em 1494, Portugal e Espanha decidiram negociar novas fronteiras que refletissem a ocupação efetiva dos territórios. Bom, a gente viu que a União Ibérica, ela dura aí 60 anos, galera, certo? E ela acaba em 1640. E aí o tratado é de 1750. Então, esse tratado, ele vai substituir o Tratado de Tordesilhas. E ele vai caminhar para dar os limites do atual Brasil, certo? Então, vamos lá.
Assinado em 1750, o Tratado de Madrid adotou o princípio jurídico do uti possidetis, expressão em latim que significa quem ocupa, possui. O que isso quer dizer? Que essas terras que estavam sob o domínio da Espanha não eram ocupadas, estavam lá sem ninguém cuidar, estavam vagas, estavam vazias, estavam abandonadas, certo? E o que acontece? Os portugueses, eles vão entrar, eles vão para o interior, certo? E o que acontece? Agora esse português, ele ocupa essas terras. Então, pelo princípio do uti possidetis, essa terra que já está ocupada, que já está desmatada, que já está, digamos, colonizada pelos portugueses, por mais que lá no tratado fosse da Espanha, pelo princípio do uti possidetis, pertence a quem? Pertence a Portugal, já que a terra é de fato de quem ocupa. E se eu ocupo, eu possuo essa terra, entendeu? Espero que sim. Assim, cada reino manteria as áreas que efetivamente ocupava. Esse princípio favoreceu Portugal, que já havia expandido significativamente sua presença para o interior da América do Sul. Então, aqui nós temos esse mapa muito importante, certo? E esse mapa aqui é quase o Brasil. Só tá faltando aí algumas coisinhas que eu vou te falar. Então, esse mapa aqui é o mapa que vai, pelo Tratado de Madrid, que vai definir quase a atual conjuntura do Brasil. Então, pessoal, essa linha vermelha aqui, toda essa linha vermelha, ela pertence a Portugal. Então, nós temos aqui já o que? Nós temos aqui o Brasil, certo? Então, tudo isso aí foi os portugueses, pessoal, que invadiram. Então, aqui nós temos o Tratado de Tordesilhas. Olha só, isso aqui era Brasil em 1494. E essas aqui são aquelas capitanias que a gente estudou. Só que os portugueses, eles foram entrando tanto, mas entrando tanto, que olha só o que os caras tomaram aqui dos espanhóis. Praticamente o Brasil inteiro, certo? Só que aí, o que vai acontecer aí? Quando é assinado o Tratado de Madrid, que vai substituir esse Tratado de Tordesilhas, duas áreas vão ficar de fora desse tratado, certo? Que vai ser a colônia do Sacramento. Essa colônia do Sacramento, ela vai pertencer aos portugueses, mas fica num território da Espanha. E nós vamos ter o quê? Nós vamos ter os 7 povos das Missões, que fica no Rio Grande do Sul, mas que pertencia aos espanhóis e está em território português, certo, galera? Então, com esse Tratado de Madrid, nós vamos arrumar isso aí. Então, a colônia de Sacramento era de Portugal, certo? Só que aí vai ficar agora com a Espanha, que fica no atual Uruguai. E a colônia de Sacramento, pessoal, que pertencia aos espanhóis, agora pertence aos portugueses. Só o que acontece? Nessa colônia, nesses 7 povos das Missões, nós vamos ter jesuítas espanhóis, que eles não vão aceitar que 7 povos das Missões fiquem com Portugal e não com a Espanha. Vocês entenderam? E aí vai ter aí um conflito gigantesco entre os jesuítas espanhóis, os indígenas, que esses jesuítas, eles vão armar até os dentes para entrar numa guerra contra os portugueses e com os portugueses, galera. Vamos lá. O Tratado de Madrid ampliou oficialmente o território da América Portuguesa, aproximando suas fronteiras das que o Brasil possui atualmente.
Em troca do reconhecimento dessas áreas, Portugal cedeu a colônia do Sacramento. Então, essa colônia do Sacramento, ela ficava no Uruguai, certo? Uruguai, território espanhol, porém que pertencia aos portugueses. E recebeu 7 povos das Missões, que era da Espanha, que está localizado no atual Rio Grande do Sul. Embora tenha sido um marco diplomático, o Tratado de Madrid enfrentou dificuldades para ser colocado em prática, pois a transferência dos 7 povos provocou resistência dos indígenas missioneiros e dos jesuítas, desencadeando a Guerra Guaratinica. Bom, essa Guerra Guaratinica, galera, foi entre os guaranis, foi entre os portugueses e foi entre os jesuítas espanhóis. Como eu falei para vocês, nos 7 povos nós vamos ter muito aldeamentos. E esses aldeamentos, eles pertenciam aos jesuítas espanhóis. Então, eles não vão querer que essas terras virem agora portuguesas, certo? Porque eles vão ter que ser expulsos, eles vão ter que sair daí. Então, eles não vão aceitar. E aí vão fazer um acordo com os indígenas, certo? Esses indígenas, eles vão lutar contra os portugueses pelo domínio dos 7 povos, certo? Então, esses conflitos, eles demonstraram que as decisões tomadas pelas coroas europeias ignoraram a presença e os direitos das populações locais. Então, nós temos aí um tratado, certo, que não vai respeitar essas populações que moravam em 7 povos. E aí, para evitar uma nova guerra, nós vamos ter um tratado que vem arrumar o que o Tratado de Madrid bagunçou, que é o Tratado de Santo Ildefonso e outros acordos. Esse tratado aqui, pessoal, ele vai ser de 1777, tá bom? Vamos lá. Então, os conflitos provocados pelo Tratado de Madrid levaram Portugal e Espanha a renegociarem seus limites. Ou seja, a gente vai ter que voltar atrás de alguma coisinha aí. Então, o que foi isso? Em 1777, foi assinado o Tratado de Santo Ildefonso, que modificou parte dos acordos anteriores e redefiniu novamente algumas fronteiras na América do Sul. Então, o que esse tratado veio arrumar, professora? Vamos lá. Por esse tratado, Portugal devolveu 7 povos das Missões à Espanha, enquanto os espanhóis reconheceram a permanência portuguesa em diversas áreas ocupadas, certo? Então, esse tratado aí de Santo Ildefonso, ele vai devolver a colônia dos 7 povos, certo? Só que depois vai devolver de novo. Então, é assim uma confusão. Então, para sanar aquela confusão, já que o Brasil não queria nenhum tipo de guerra, enfim, vai acontecer um acordo novamente com os espanhóis e aí esses 7 povos, eles vão ser devolvidos, certo? Vamos lá. No início do século XX, novos confrontos resultaram no Tratado de Badajoz. Ou seja, esse tratado aqui é que vai definir definitivamente algumas coisinhas. Então, nós vamos ter aí o Tratado de Madrid, que vai bagunçar. Depois nós temos o Tratado de Santo Ildefonso, que vai devolver para evitar uma guerra mais trágica, onde morram mais pessoas, onde continue um conflito sem fim entre Portugal e Espanha, certo? E aí nós vamos ter o Tratado de Badajoz. O que é esse tratado? Vamos lá. Esse tratado devolveu definitivamente, os 7 povos das Missões a Portugal. Ou seja, esses 7 povos aqui agora é de Portugal pelo Tratado de Badajoz. Os 7 povos, eles ficam no Rio Grande do Sul e mais 7 povos pertenciam à Espanha.
Então, nós vamos ter um território português, onde nós temos o domínio espanhol. Agora, não mais. Agora, os 7 povos realmente fica com Portugal. E aí, consolida boa parte das fronteiras do sul do Brasil. Com isso, o território português na América aproximou-se ainda mais da configuração territorial. A gente vai falar que está faltando aí o Acre, galera. O Acre ele só vai ser anexado ao Brasil em 1903 com o Tratado de Petrópolis. Então é por isso que pelo Tratado de Badajoz está quase, certo? Então vai se aproximar. Não quer dizer que vai estar na conjuntura atual do Brasil, certo? Vamos lá. Os diversos tratados assinados entre Portugal e Espanha demonstram que a formação territorial do Brasil ocorreu por meio de negociações diplomáticas, conflitos militares e ocupação efetiva do território. As fronteiras brasileiras atuais são resultado desse longo processo histórico iniciado no período colonial, certo? E como nós já estudamos, as bandeiras elas foram muito importantes nessa questão da conjuntura do Brasil. Por quê? Porque os bandeirantes eles vão ter vários objetivos. Só que esses bandeirantes muitos deles, quando encontravam alguma riqueza, eles acabavam ficando. E naquele território, muitas vezes era do lado da Espanha. Só que com o princípio do Utipocidetes, o que acontece? Que a terra é de fato de quem ocupa. E aí, quando acaba lá a União Ibérica, é que acontece aí esses tratados. Mas por que esses tratados vão acontecer? Para evitar que uma guerra entre Portugal e Espanha aconteça. Então, graças a essa junção dessa coroa, graças ao cultivo da cana-de-açúcar e graças a essas bandeiras, nós vamos adentrar esses territórios, nós vamos se fixar e nós vamos usar, colonizar e tomar essas terras. Então, o Brasil é gigantesco. Mas se você parar para pensar por o outro lado, a questão é o seguinte: assim que o Brasil ele foi descoberto, não encontrou aqui ouro nem prata, certo? Então o Brasil, pelo lado espanhol, ficou assim abandonado, galera. Ficou abandonado, não tinha muita coisa aqui, certo? Até então. Já no restante da América, os espanhóis eles vão encontrar logo de cara ouro e prata. E é aí que eles vão colonizar. E o litoral do Brasil, que eram as terras dos portugueses no início, também não tinha ouro nem prata e vão ficar abandonadas. E aí, por causa disso, o que acontece? Portugal, depois que traz a cana-de-açúcar, depois que descobre esse ouro, ele vai adentrando. Então, vai adentrar até um limite que forma aí o Brasil. Só que o restante do continente é todo espanhol. Então, hoje, por exemplo, você pode ver Brasil, fala o português. Brasil, na América do Sul. E todo o resto da América do Sul fala o espanhol. Por quê? Por causa da colonização. Realmente, os portugueses, eles vieram, realmente eles ficaram nessas terras. Ok, pessoal? Vamos continuar. Então, qual que é as consequências para o Brasil? Vamos lá. Fronteiras mais próximas do que conhecemos hoje, expansão do território português consolidada, indefinição, gerou tensões locais e repressão a povos nativos. Muitos povos nativos, com essa questão de invasão e com essa questão também de delimitar esse território, alguns povos eles eram inimigos. Então, o que vai acontecer com essa junção? Esses povos eles vão ter que ficar no mesmo território, porque agora eles pertencem a uma mesma coroa. E isso vai gerar aí muito, mas muito conflito. E quais que são os impactos desses tratados para os indígenas? Vamos lá. Os tratados coloniais foram negociados exclusivamente entre Portugal e Espanha,
sem qualquer participação dos povos indígenas que habitavam essas regiões. Então, como eu falei para vocês, ninguém vai consultar os indígenas para perguntar se eles podem ocupar, se eles podem doar essas terras. Então, com essa divisão, alguns povos que são rivais, eles vão ser obrigados a estarem no mesmo território, e outros povos também que eram amigos, que tinham uma certa relação, eles vão serem separados por causa aí desses tratados, certo? Então, as fronteiras foram definidas como base nos interesses das coroas europeias. Então, ele vai ignorar a existência dos territórios tradicionais ocupados por diferentes comunidades indígenas. Então, aconteceu aqui o que aconteceu também lá na África, quando os europeus eles vão dividir o continente. Então, eles não vão levar em consideração absolutamente nada desses povos. Então, eles não vão levar em consideração a sua religião, eles não vão levar em consideração a língua falada, os povos amigos, os povos inimigos. Então, eles simplesmente vão chegar, falar o que é meu e o que é seu, e vai ignorar esse povo que morava aqui, que é, no caso, o verdadeiro dono dessas terras. Então, as mudanças territoriais obrigavam muitas comunidades indígenas a abandonar suas terras ou enfrentar conflitos armados. Em várias regiões ocorreram expulsões, destruição de aldeias e perda de espaço considerados sagrados. E aí, como eu falei, o indígena no Brasil, ele não vai ter esse nome de escravizado, certo? Mas ele vai ser explorado tanto quanto. Então, ele vai ser usado para quê? Ele vai ser usado para as tarefas domésticas na igreja, ele vai ser usado para encontrar as drogas do sertão, porque ele conhecia a floresta, ele vai ser usado também para trabalho, ele também vai ser usado para a confecção de artesanato, onde a igreja vendia isso com um preço bastante alto e lucrava muito com isso. Então, essas mudanças territoriais e essa delimitação de território vai gerar isso aí, vai gerar destruição, vai gerar a perda dos espaços e etc. Então, esses deslocamentos provocaram profundas transformações sociais e culturais entre diversos povos originários. E esses povos, pessoal, eles vão entrar aí em conflito, sério mesmo, eles vão entrar em conflito entre eles. E aí, em 1754 e 1756, ocorreu a Guerra Guaratinica, um dos principais conflitos relacionados ao Tratado de Madrid, que eu acabei de falar, que foi porque 7 povos, que era da Espanha, agora pertence a Portugal. Povos guaranis, liderados por C.P. Tiaraju, recusaram-se a abandonar suas terras nos 7 povos das missões, ou seja, eles moravam ali, certo? E quando Portugal toma essas terras, eles vão ser obrigados a ir embora. Então, a resistência foi violentamente reprimida pelos exércitos português e espanhol, resultando na morte de milhares de indígenas. Então, na historiografia contemporânea, reconhece que os tratados coloniais não foram apenas acordos diplomáticos entre estados europeus, certo? Eles também provocaram profundas consequências para os povos indígenas, afetando seu território, modo de vida e forma de organização. Tanto é, galera, que esse povo, até a República, eles vão ficar simplesmente sem direito algum. Eles só vão ganhar algum direito aí com a Constituição Cidadã, que a gente já falou sobre isso, certo? E além disso também, vai gerar o quê? Vai gerar deslocamento forçado e também violência. Então, muitos povos vão ser obrigados a sair das suas terras. Nós vamos ter aí também um conflito com militares, bandeirantes e os colonos, pois eles vão se recusar a obedecer, eles vão se recusar a serem explorados. E aí nós vamos ter essa fragmentação dessas comunidades tradicionais. E qual que vai ser o legado desses tratados? Expansão territorial do Brasil, às custas
da destruição indígena, certo? Nós vamos ter os processos de apagamento cultural e territorial, e por isso que é importante nós conhecermos a história, essas histórias que são silenciadas durante todo esse período do Brasil colônia. E aí, para te ajudar, nós vamos ter aqui esse material complementar, onde você pode estar acessando, onde você pode estar lendo, tá bom, galera? Para você ficar mais expert no conteúdo. Bom, galera, espero muito que você tenha entendido. A nossa aula está ficando por aqui, certo? A aula de hoje foi muito interessante, porque só assim a gente sabe como é que o Brasil se tornou esse Brasil gigantesco, certo? Então é isso. Um grande beijo, até a próxima aula e tchau!